Vamos ver aí paginação e ordenação junto com o Spring e Timeleaf. Se o usuário ele quer um pedaço de uma lista de dados, ele tem que fornecer alguns parâmetros que descrevem esse pedaço. Então, qual que é o problema, né? Você vai fazer uma busca no banco, só que você tem muito registro no banco, tem muita informação. Então você não pode buscar todos de uma vez, porque vai vir muita coisa e você não vai ter capacidade de processar isso, ou não vai ter memória, ou algum problema do tipo. O que a gente faz? A gente usa um esquema de paginação, a gente busca por pedaços. Então não me traz todos, me traz só alguns. Agora eu já usei esse pedaço, me traz o próximo pedaço. E a gente vai manipulando o banco desse jeito. Então, se você quer um pedaço, a gente tem que fornecer alguns parâmetros para descrever esse pedaço. Lá no Spring Data, esses parâmetros eles são agrupados numa interface, que é essa interface PageAble. Essa interface PageAble tem vários métodos lá dentro, com informações a respeito da página. Por exemplo, qual é o número da página que vai ser retornada agora. Então, se você quer um pedaço, você tem que falar qual é a página que você quer. Qual é o pedaço que você quer. Ele tem que saber qual é o tamanho dessa página. Você quer trazer de quantos em quantos. É esse getPageSize que vai devolver essa informação. Essa interface tem mais coisa aqui dentro também. Dá para a gente colocar a parte de ordenação aqui também. Dentro do PageAble, dá para guardar lá um sort. E aí, com essa informação de sort, a gente consegue fazer uma ordenação nos dados que a gente vai estar buscando no banco. A maneira mais comum de criar uma instância de PageAble é usar a implementação PageRequest. Então, você consegue lá usar o PageRequest e falar para ele of, e aí você passa qual é a página que você quer e qual é o tamanho da página. As páginas começam com índice 0, então a primeira página é 0, a segunda página é 1 e assim por diante. Esse tamanho é de quantos em quantos. Então eu quero a primeira página com 5 elementos. Depois você pode mudar a página também com 5 elementos, ele vai pegar a partir do sexto elemento, coisa do tipo. Aqui eu estou criando esse PageAble sem ordenação. Mas se você quisesse, você podia passar informações de ordenação. Então você podia usar o sort by e aí passar para ele. Olha, aqui eu quero que você pegue o atributo nome ordenado aí em ordem alfabética. Depois o código em ordem decrescente. Usa as duas informações na hora de trazer essas informações dessa página aqui. Então, a gente pode usar esse page request para fazer isso. Na verdade, quando a gente estiver trabalhando com Spring, eu não vou precisar fazer isso aqui. Vocês vão ver que o próprio Spring vai te criar um objeto PageAble e vai te passar esse objeto lá para o controlador, para o método controlador. E aí você pode usar esse objeto direto na hora de fazer as buscas. Então, esse PageAble ele agrupa os parâmetros de entrada para uma requisição de uma página. E aí existem outras duas interfaces, vai ser aí a Page e a Slice, que vão fornecer os metadados de uma página de itens que vai ser retornada para o cliente. Então, o PageAble é como se fosse o pedido. Olha, eu quero essa página 0 com tamanho 5 ordenado desse jeito. Vai fazer a busca. A resposta que a gente vai retornar, de enviar para o cliente, vai ser ou uma página ou um slice. Essas duas interfaces, elas têm dados a respeito dos dados. A gente vai olhar alguns métodos delas daqui a pouco aqui. Mas o resultado da busca vai estar aqui dentro, junto com algumas outras informações. E a gente pode usar para montar o esquema de paginação lá na interface do usuário. Então, por exemplo, a interface Slice, tá? O que tem de pronto lá dentro? Tem vários métodos, eu não coloquei todos aqui. Mas esse Slice, ele sabe o número dele. Então, quando a gente pedir uma página usando um PageAble, você fala qual é a página que você quer. O Slice sabe qual é o número dele. Se ele é o primeiro slice, se é o segundo slice, coisa e assim por diante. Ele também sabe o tamanho dele. Então, o size ele vai te devolver o tamanho desse pedaço. Qual deveria ser o tamanho? Agora, não é porque o tamanho você falou que era para ter 10 que sempre vai ter 10. Imagina que eu tenho 15 contatos. Eu ponho uma página de tamanho 10, a primeira vem 10, na segunda só vai vir 5. A página continua tendo o mesmo tamanho, mas o número de elementos que estão ali dentro pode não ser o tamanho da página. Então aqui esse getNumber of elements vai te devolver quantos elementos realmente estão dentro desse slice.
Então ele sabe qual é o número, ele sabe o tamanho, deveria ser o slice, ele sabe quantos elementos tem lá dentro, e ele sabe qual é o conteúdo desse slice. Então se você buscou contatos, eu consigo pegar os contatos que estão nesse slice. Esse getContent devolve uma lista do objeto que você está buscando. Então esse slice ele já guarda não só as informações, mas ele também tem algumas outras informações que você pode precisar na hora de montar um esquema de paginação. Já o Page, essa interface Page, ela tem herança do Slice. Então, além de ter esses métodos todos do Slice, ela vai ter também alguns outros métodos. Por exemplo, esse Page sabe qual é o total de páginas. Então, dependendo do número de informações e dependendo do tamanho da página, você tem um total de páginas para conseguir representar todas essas informações. Essa interface sabe o total. Se você precisar dessa informação, você consegue pegar essa informação. Ela também conhece, por exemplo, quantos elementos existem no banco, no total. Então, se você está buscando contatos, quantos contatos tem no banco? Ela sabe isso. Então, ela sabe a quantidade e ela sabe o total de páginas que ela precisa para conseguir pegar essa quantidade de dados. Mais as informações que ela herdou do Slice. Com os dados fornecidos pela interface Page, o cliente ele tem toda a informação que ele precisa para a funcionalidade da paginação. Ele consegue fazer a primeira página, a última página, página anterior, próxima. Ele consegue montar todas as páginas que o usuário precisa para ver todas as informações. Tudo a partir desse Page. Agora, se você não precisar do total de itens ou do total de páginas, aí você pode usar direto o Slice. Ele também pode ser usado. Onde é que você faria isso? De repente, eu só preciso de um botão próxima página e página anterior. Então, você pode usar o Slice, que o Slice já vai ter essa informação direto. Se você não precisar de primeira página, última página, porque esse tipo de coisa, ó, total de itens, total de páginas, primeira página e última página, isso é coisa do Page. O Slice não sabe isso. E aí, de novo, a maneira mais comum de criar uma instância de Page é a gente usar lá um Page IMPL, Page Implementation, provavelmente. Então, ó, eu tenho lá um PageAble, eu falei, olha, eu preciso de uma página 0 com tamanho 5. Aqui eu busquei todos os contatos. Descobri o tamanho, ou seja, quantos contatos tem dentro do meu sistema. E aí eu posso usar o PageImpl para criar uma página. Eu passo para ele os dados, o PageAble e o total. Ele me retorna um objeto Page. Esse objeto ele vai ter os dados, ele vai ter aquele monte de informação que eu mostrei para vocês aqui. Tudo do Slice mais as informações dele. Mesma questão, no nosso programa com Spring, a gente nunca vai precisar fazer isso direto. Provavelmente não, a não ser se você fizer uma consulta onde você está montando a consulta, talvez possa precisar. Mas aí talvez seja útil. Normalmente, o próprio Spring já vai te fornecer como resposta da consulta uma página. E aí você já usa direto a página. Eu não preciso criar esse objeto na unha. Vocês vão ver o exemplo daqui a pouco. Então vamos entender como é que a gente vai usar isso lá com o Spring. No controlador, nós podemos receber um objeto PageAble como parâmetro. Você pega lá aqueles métodos do controlador, você pode adicionar um parâmetro extra, do tipo PageAble. E aí o que vai acontecer com esse parâmetro? Se esse método receber os valores na requisição, então, se a requisição que está chegando no seu sistema tiver lá guardado dentro dele page e size, são dois atributos que ele vai procurar dentro da requisição. Eles vão ser usados dentro do PageAble. Então, o próprio Spring já pega esse valor, qual é a página e qual é o tamanho, e já te coloca dentro desse objeto PageAble, dentro do método do controlador. Se esse método não receber os valores na requisição, aí ele vai usar os valores padrão. O valor padrão do PageAble é sempre a página 0 com tamanho 10. Então, se você não receber parâmetros, ele vai usar o valor padrão. Se você receber parâmetros, ele usa o valor que ele recebeu. Esses valores padrão, 0 e 10, eles podem ser alterados diretamente no parâmetro usando uma anotação. Você pode colocar lá PageAble default e aí passa para ele qual é a página e qual é o size que você quer que seja o padrão. E ele vai usar esses valores que você colocou nessa anotação.
Pelo que eu vi também, deve dar para você mudar isso lá no application.properties. Dá para a gente definir essa informação também lá. Então, o que eu falei, ó, no controlador, esse método mostrar, quando dispararem essa URL, vai disparar esse meu método. Eu posso pôr um parâmetro, ó, pageable. O próprio Spring se vira, cria esse objeto para você e aí você pode usar esse objeto aqui para fazer a paginação. Se você não quiser usar o padrão que é 0 e 10, você pode botar uma anotação antes do parâmetro. Ó. Pageable default. Eu falei que o size é 4. Eu não quero 10 em 10 informações. Eu quero de 4 em 4. E ele vai usar esse valor aqui dentro desse pageable. Isso no controlador. Lá no repositório, como é que eu vou usar essa informação que eu recebi aqui, esse pageable? Como é que eu uso isso para fazer a consulta? Nos repositórios, nós podemos passar um parâmetro extra do tipo pageable para os métodos padrão, pois eles já têm as implementações. Aquela herança que a gente faz lá no código, o nosso contato repositório, ele tem herança de JPA Repository. Essa interface aqui, ela já tem herança de paging and sorting. Se vocês olharem lá, já tem um método findAll que recebe um sort, já tem um findAll que recebe um pageable. Então, aqueles métodos padrão que a gente tem para fazer consulta, já tem uma implementação deles recebendo um pageable. Então, eu não preciso fazer nada. Se eu estiver usando esses métodos da própria interface do JPA Repository, já está implementado. Então, já tem as implementações recebendo o pageable como parâmetro. O retorno vai ser um objeto do tipo page, e aí essa página pode ser então colocada no modelo e passada para uma view. E aí na view você pode usar os dados dessa página para mostrar as informações e montar aquele esquema de paginação para o usuário. Então, um exemplo aqui, ó. O controlador recebeu esse pageable, eu fui lá, usei o repositório e mandei buscar todos, passando um pageable. Então, ele não vai pegar todos, na verdade, ele vai pegar só o que esse pageable definiu. Qual é a página que o cara quer, com qual tamanho de página você pediu. Você recebe esse page como resposta. Aí essa página, eu posso colocar ela como atributo no modelo. E empurro isso para a view. E aí lá na view eu posso pegar esse atributo página e montar a página com os dados dela. É o que a gente vai fazer daqui a pouco lá no exemplo. Então já tem pronto algumas coisas aí. Agora, se você estiver implementando suas próprias consultas, aí você vai precisar usar esses dados do pageable na hora de montar a sua consulta. Por exemplo, lembra que a gente fez um método buscar com fabricante? De repente você precisa buscar com fabricante, mas com paginação. Então você tem que fazer esse método receber um pageable. Você monta a sua consulta normalmente, ou usando o JPQL, ou usando a Criteria. Só que antes de rodar a consulta, você precisa pegar os dados desse pageable e colocar dentro da consulta. Então, ó, eu peguei esse pageable para descobrir qual é a página atual, usei ele também para pegar o tamanho da página e descobrir a partir de qual registro o cara quer ver. É só você ver qual é a página atual vezes o total de registros por página. E aí eu tenho que colocar isso lá naquele type de query. Então, imagina que a consulta já estava pronta, eu já tinha montado ela, só faltava praticamente executar. Antes de executar, você tinha que pegar a type de query e definir qual é o primeiro registro que o cara quer, qual é o máximo de registros que ele quer. Essas duas informações vieram justamente desse pageable aqui. E aí sim, se você pegar esse type de query agora e executar ele, ele não vai buscar todos, ele vai buscar uma página com as informações desse pageable aqui. Isso se você estiver implementando a consulta. Se você estiver usando as consultas prontas, usa direto aqui e passa o pageable que ele sabe o que fazer. E lá na view, como é que eu uso essa página que o cara colocou aqui para mim como atributo? Dentro desse objeto, a gente pode acessar aqueles métodos. Então, se eu chamar página.content, vai ser o resultado da minha consulta. Por exemplo, aqui eu tinha buscado modelos de carro. Então, esse página.content vai estar com os modelos que eu busquei nessa página aqui. Então, isso aqui eu posso usar, por exemplo, para montar uma tabela ou mostrar os dados dos modelos de carro. Isso aqui é como se fosse a lista de modelos de carro. Só que como ele é um page, ele também tem informação extra.
Ele sabe qual é o total de páginas que ele precisa para mostrar tudo, ele sabe qual é a página atual, ele sabe qual é o tamanho dessa página. Então tem várias informações que a gente pode usar para montar na view o que você quer que o usuário veja. Eu também posso fazer ordenação junto aí com esse pageAble. Esse objeto, então, pageAble, ele também guarda qual é a ordenação que deve ser aplicada ao fazer a consulta. Ah, eu mostrei isso, acho que aqui atrás, quando eu falei do pageAble. Aqui, ó. Ele tem o sort que ele quer que você aplique. Ele guarda a informação de ordenação também. Então, como é que eu uso isso? Lá no controlador. Você vai receber o pageAble do mesmo jeito. Só que agora, esse pageAble, se você quiser ordenação, esse método nosso do controlador, ele pode receber um outro valor, que é esse valor de sort. Esse sort ele pode ser recebido na requisição, e o próprio Spring já pega o valor que você passou de sort e joga para você dentro do pageAble. Se o método não receber esse valor na requisição, ele usa o valor padrão, que é não ter ordenação. Então, se você não passa um sort para o método do controlador, o pageAble que você recebe não vai estar ordenando a resposta. O valor padrão de ordenação pode ser alterado diretamente no parâmetro com as anotações sortDefault e sortDefaults. Aí depende se a sua ordenação é por um campo só ou se são vários. Então, o sortDefault é quando para você ordenar para um campo só, e o sortDefaults é se você quiser ordenação por mais de um campo ao mesmo tempo. Então, lá no controlador, ó, ficou bem esquisito aqui no slide, mas isso aqui é um parâmetro só, tá? O parâmetro é o pageAble. Eu estou recebendo esse pageAble. Só que eu tenho que colocar as anotações para configurar o padrão. Por exemplo, aqui o pageAble default, eu falei o tamanho que eu quero 4. De 4 em 4 páginas, os elementos da página. E aí vem um sort default. Eu tenho que falar no sort qual é o atributo que eu quero que ele use. Então aqui eu quero que ele ordene pelo nome. E eu tenho que falar qual é a direção da ordenação. No caso aqui eu quero em ordem alfabética. Em ordem alfabética. Dá para você inverter também usando o desc aqui. E se você quiser ordenar, por exemplo, por mais de um campo, você pode usar o sort defaults. E aí eu tenho que passar dois sort defaults para ele aqui. Então no primeiro eu falei, olha, ordena por nome em ordem alfabética. Depois ordena por ID contato, também em ordem crescente aqui. Então, se tiver duas pessoas com o mesmo nome, vai aparecer primeiro a que tiver o menor ID contato. Ele vai ordenar usando as duas coisas ao mesmo tempo. Isso já vai direto para dentro do pageAble. E aí esse pageAble, eu falei para vocês, você pode usar ele dentro dos métodos do repositório. Então lá no repositório é a mesma coisa. Você já tem métodos que recebem esse pageAble. Então essa ordenação que você passa para dentro do pageAble já vai ser aplicada na hora de você fazer consultas. Já vai estar automático para você. Acho que eu esqueci de colocar aqui, no caso, se você estiver criando as suas consultas, aí você vai ter que pegar os dados do sort que está dentro desse pageAble e colocar isso lá naquele type de query. Eu esqueci de colocar isso aqui depois no slide. Mas tem que lembrar disso. No caso de você estar criando as consultas. Então, ó, o método findAll, por exemplo, já aceita um pageAble. Esse pageAble que está passando aqui já tem informação de ordenação. Então, a minha página de contato que eu estou recebendo aqui já vai estar ordenada pelo nome. Não vai vir mais pelo identificador, não vai seguir a ordem que está no banco, vai seguir a ordem de ordenação do nome, em ordem alfabética. E aí você pega essa página, seta como atributo no modelo e empurra para view. E aí na view, você pode usar essa página. Essa página, ela tem um sort lá dentro. Então, você pode usar esse valor e ver se ele é nulo ou não. Se ele não for nulo, é porque tem uma ordenação. O cara passou uma ordenação para ser aplicada aqui dentro. Se for nulo, é porque não tem. Se não é nulo, aí você pode perguntar qual é a ordem para esse atributo da ordenação. Então, você consegue descobrir se é ascendente ou não. Inclusive, tem método pronto para isso. Esse ascending retorna true se for em ordem crescente, e o descending retorna true se for em ordem decrescente. Então, já dá para usar a própria página para montar esse tipo de coisa. Nós já temos um contato simples no nosso sistema. Então, eu não consigo importar um projeto por cima desse. O que você pode fazer aqui?
Eu vou fechar esse. Você pode excluir o projeto que você já tem. Então, ó, botão direito, manda deletar. Inclusive, deleta o diretório. Apaga tudo do disco. Dá OK. Porque aí ele some do Eclipse. O Eclipse não sabe mais que ele existe. Aí sim, você vai, pega o arquivo, descompacta ele dentro do seu workspace. Você só descompactar ele aqui não é o suficiente. Ele não vai estar aparecendo para você dentro do Eclipse. Então, eu descompactei lá, mas ele não está aqui. Nem que eu dê refresh, não vai aparecer aqui. Para ele estar aparecendo aqui, eu tenho que importar o projeto no Eclipse. Vocês vão lá em File, Import, vai lá em Maven, projeto Maven já existente. Lá no Browse, você vai lá no seu Workspace e seleciona o diretório onde você descompactou o contato simples. Dá Open, o Eclipse já vai achar o POM, e aí ele faz o import e coloca o projeto aqui para você. O que eu fiz? Lá no projeto de contato simples, vou startar ele aqui, eu acrescentei lá no index uma nova opção, que é para mostrar os contatos, só que eu quero mostrar todos paginado. E aí eu disparo essa URL, contatos, barra todos paginado. Isso vai chegar lá no controlador de contatos, barra todos paginado. Chegou aqui. O que eu fiz de diferente em relação a mostrar todos para esse aqui? Quando eu queria mostrar todos direto, não tinha parâmetro. E aqui eu saía fazendo direto, ó, dá um find all. Busca todos os contatos para mim. E eu recebi uma lista com todos os contatos. Agora, quando eu peço paginado, o que eu mudei? Isso aqui tudo, moçada, é para ficar é um parâmetro só. É para não ficar numa linha só, ia ficar muito grande. Aí eu quebrei em pedaços. O parâmetro aqui é do tipo pageable. Eu falando para o Spring, olha, eu preciso de um objeto pageable aqui para poder rodar esse método mostrar todos paginado. Se eu deixasse só o pageable, ele ia usar o valor padrão, que é a página 0, tamanho 10, sem ordenação. Eu mudei isso aqui via anotações. Ó. Eu estou falando para ele, olha, eu quero que o tamanho da página seja 4, ou seja, pega de 4 em 4 elementos, por favor. E a ordenação, eu quero que você faça primeiro pelo nome, em ordem alfabética. E se tiver duas pessoas com o mesmo nome, aí você aplica a ordenação pelo ID contato em ordem crescente. Podia ter mudado. Assim como tem o ASCII, tem o DESC aqui, podia fazer o contrário. Então esse vai ser o valor padrão de ordenação que vai estar guardado aqui dentro. Aqui eu só mostrei na tela algumas informações. Entrou nesse método. O pgable que eu recebi é esse. O sort que eu tenho aqui dentro é esse. Só para a gente ver isso aparecer lá. A view que eu vou receber no final é a mostrar contatos paginado. Já vou mostrar ela aqui. Aí eu fui lá no repositório e chamei, ó, find all. Já é um método pronto do repositório. Eu não precisei implementar isso. Vocês olharem, ele tem um find all que não recebe parâmetros. E aí é o que eu usei aqui, ó, busca todos. E tem um find all que recebe um pageable. Então eu simplesmente passei esse parâmetro que eu recebi no método para esse find all aqui. Automático. Tá? Esse find all já consegue usar as informações desse pageable. Ele já vai conseguir buscar essa página com esse tamanho, com essa ordenação. Já está implementado isso, não preciso fazer nada. O retorno que eu tenho agora desse find all é uma page de contato. Ó. Então aqui eu guardei dentro de um page de contato. É diferente aqui do find all. O find all está retornando uma lista de contato. Aqui ele retorna uma página de contato. Eu mostrei os contatos dentro dessa página. Então, os contatos paginados para mostrar vão ser esses aqui. Esse getContent vai pegar os contatos lá dentro. Ó. Ele devolve uma lista. Ó, que é justamente os contatos que estão dentro dessa página que eu pedi na consulta. Eu peguei essa página que eu recebi aqui ó, e passei ela como atributo para o modelo. Coloquei lá dentro nesse atributo chamado página. Eu podia ter parado aqui e aí ter empurrado isso para o usuário. Ele vai mostrar essa view para o usuário. Só que, normalmente, quando a gente faz busca,
Quando você faz uma busca na Americanas, ele te mostra alguns produtos. Só que ele não mostra todos os produtos. Ele mostra alguns e aí ele monta um esquema aqui de paginação. Olha, eu estou na primeira página de resposta. Se eu clicar no 2, ele traz os próximos produtos. E assim por diante. Agora eu estou na página 2 e eu posso movimentar aqui e ver pedaço por pedaço. Por quê? Ó, essa busca que eu fiz de PS5 está vindo muita coisa. Então ele não pode mostrar tudo de uma vez se eles limitaram isso e fizeram um esquema de paginação. Só que eu preciso montar isso aqui. Esse esquema de numerado aqui embaixo tem que ser montado na interface do usuário. Então o que eu fiz aqui no finalzinho? Ó? Não é o jeito mais bacana de fazer isso. Dá para melhorar muito isso aqui, mas é só o suficiente para a gente ver que funciona. O que eu tenho que fazer? Eu preciso gerar esses números aqui. Esses são os números das páginas que eu quero que o cara possa acessar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma lista de inteiros para guardar esses números. Aqui no caso de 1 a 8, deve ter mais também. Tem bem mais do que 8 aqui. Então, esse list vai guardar esses números aqui. E aí eu tenho que preencher esse list. O que eu fiz? Eu fiz um laço, onde eu botei um contador começando com 1 e indo até o total de páginas. Esse getTotalPages é um método já dessa página que eu recebi aqui. E ele tem quantas páginas existem para poder mostrar todos os contatos. Já está feito isso aqui. Vocês vão ver que o Spring ele vai disparar uma consulta para pegar a quantidade de contatos para mim. E vai colocar isso dentro dessa página. Então eu estou fazendo um contador de 1 até o total de páginas. Só que eu comecei com 1 e fui até menor ou igual. Por quê? Lembra que a página começa no índice 0? Só que o usuário não vai ver índice 0 aqui. O usuário começa com índice 1. Ó, então eu tive que fazer o quê? Não posso parar enquanto for menor. Não podia começar com 0 e ir até menor, dava na mesma. Mas não, eu comecei com 1 e fui até ficar menor ou igual. E fui colocando esse contador dentro da lista. Então essa lista vai ter lá a numeração de todas as páginas que eu vou colocar no meu sistema. E essa lista eu coloquei como atributo aqui também, ó, números, páginas. Joguei isso no modelo. Então quando eu vou para essa view, além de ter a página, eu também tenho uma lista com as páginas que eu quero colocar lá embaixo para montar o esquema de paginação. Tudo isso eu passei para essa view aqui. Vamos achar ela aqui dentro. Contato simples, mostrar contatos paginado. Essa é a view. Depois eu vou voltar e a gente fala da ordenação. Mas primeiro aqui, ó, nessa view o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que mostrar os contatos. Então eu montei uma tabela aqui. Um table, um cabeçalho com as colunas, ó, ID, nome, endereço, telefone, e-mail. O corpo. Aqui é o que eu mostro as informações. Então eu fiz um table row aqui para montar uma linha usando um TH-it. Ó. Vai na página e pega o conteúdo da página. Lembra que isso aqui é uma lista com os contatos dessa página. Então percorre essa lista, pega cada um dos contatos e joga nessa variável contato. E aí joga os dados desse contato nas colunas, ó. ID, nome, endereço, telefone e e-mail. Então eu estou mostrando todos os contatos. É como se fosse aqui, eu mostrei todos os produtos. Agora eu tenho que montar o esquema de paginação lá embaixo. E aí que entra esse PHBlock aqui do final. Vamos tentar entender o que foi feito aqui. Vamos lá. Isso aqui é como se fosse um link. Cada número desses é um link que dispara uma consulta. Então, quando o cara vem aqui e clica no 7, ele tem que mandar para o sistema que o cara está buscando PlayStation 5 e está querendo ver a página de resultado 7. Então, eu preciso montar esse link com essas informações aqui. Então, aqui embaixo é isso que eu estou fazendo aqui dentro. Eu vou ter um link com as informações para disparar uma nova consulta. Como é que eu faço para gerar esses links para esses números aqui? Lembra que eu passei um atributo com os números das páginas? Esse atributo aqui, ó. Eu vou percorrer ele, ó. Pega os números das páginas, cada um deles você joga nessa variável. Vamos ter um THIT aqui, ó, para isso, para pegar cada um dos números. E aí ele monta um link para cada um dos números. Só que eu só quero que isso aconteça se for para ter páginas.
Então, se eu tiver mais de uma página, mais de 0 página, tem que ter pelo menos uma página, ele vai colocar os links. Se não, por exemplo, quando eu faço uma consulta que não tem resultado, ou se não tem resultado, eu não quero que apareça isso aqui. Então, eu estou tentando tirar isso se não tiver resultado. Tá? Agora, se tem pelo menos uma página, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o link. Eu quero esse link em todas as páginas? Aí, esse aqui é um negócio que não está muito legal aqui na Americanas. Se eu estou na página 4, por que eu vou permitir clicar na página 4 de novo e disparar de novo a consulta? No meu caso, eu achei que não faz sentido isso. A ideia é que as outras fossem links e esse cara não. É isso que eu fiz aqui. Em alguns vai ter link e em um deles não. Então a página atual, na verdade, vai ser só um spam. Vai aparecer o número, mas o cara não vai conseguir clicar, porque não faz sentido disparar a mesma consulta de novo. Tá? Não é obrigado a fazer desse jeito. Eu montei assim, tá? Então, ou vai ser um link ou vai ser um spam se for a página atual. Como é que eu montei esse link? Vamos lá. Ó. Esse link ele só vai aparecer se a página que eu estou mostrando agora aqui. Lembra que essa página é o atributo que eu estou. É a página que eu remandei aqui do controlador. Ó. É depois que eu fiz a consulta, tem um monte de informação aqui. Então, esse number ele guarda qual é a página atual. Então, se a página atual mais um, por que mais um? E lembra que a página começa em 0, 0, 1, 2. Só que aqui vai aparecer 1, 2, 3. Por isso que eu somei 1 aqui. Se o número da página que eu estou montando o link agora bater com o número da página que eu estou mostrando os dados, eu não quero o link. Por isso que eu fiz um TH unless aqui. Então só vai aparecer se não for a página atual. Nesse caso, esse if vai funcionar. Ó. Esse spam só entra se a página que eu estou mostrando agora é a página atual. Então é ao contrário do outro. Quando o spam entra, o link não entra. Quando o link entra, o spam não entra. É por isso que tem esse unless e esse if aqui. Qual é o link que eu quero? Tá lá, um thref. Expressão de link. Dispara lá, contatos barra todos paginado. O contatos barra todos paginado é esse método. Então, chama esse método aqui para mim. Só que aqui eu estou passando parâmetros. Ó. Eu estou passando parâmetro para esse link. Que parâmetro é esse? Ué, qual é a página que eu quero que esse link leve? Como é que eu pego agora e monto então esse link? Olha, eu peguei o número da página e subtraí 1. De novo, por que eu subtraí 1? Porque a numeração é 1, 2, 3, mas quando chega no meu sistema, ele vai usar 0, 1, 2. Então o link é sempre para o número menos 1. Então eu tenho um link para essa página específica do resultado. Esse valor de page, quando eu estiver mandando ele daqui para cá, o Spring vai pegar e jogar ele nesse pageable. E aí ele, quando eu for fazer essa consulta aqui, ele pega os dados dessa página que eu estou pedindo. É com isso que eu controlo. Esse clique busca os dados dessa página aqui. E o texto que eu quero que apareça é o próprio número. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Que é o mesmo texto que eu quero que apareça no spam. A diferença é que o spam não é link, então não tem um thref. Aqui eu botei uma classe. No fim, eu não estou nem usando essa classe, mas é só para vocês verem que de repente você pode ter uma classe. Eu chamei aqui de ativa. E aí, via CSS, você monta alguma coisa especial na página atual. Por exemplo, aqui ficou em negrito. Um fundo escuro, cinza, né? Você podia usar essa classe para fazer alguma coisa nesse spam quando ela estiver ativa. Para ficar diferente dos outros, dos links aqui. Então esse THBlock faz isso. Ele gera links e um spam, de acordo com o número de página. E aí um link para voltar. Vamos ver, rodar. Todos paginado. Tá lá, ó. Disparou. Se a gente vier aqui, a gente consegue ver o que ele fez, ó. Então a minha aplicação iniciou. Entrou lá no mostrar todos paginado. O pageable que eu recebi, ele mostrou, ó, página 0, tamanho 4. Tamanho 4 porque eu defini aqui, ó, page default size 4. E eu já coloquei um sort, ó. O sort ele vai usar o nome ASCII e de contato ASCII.
Na sequência eu mostro o sort. O que eu fiz de novo, eu não sei. Tá lá o sort. Aí ele veio e fez o quê? Fez a consulta. Find all com esse page able. Ele fez lá e fez um select, ó. Só que ele fez um select, já fez um order by, nome, ID, contato, e já aplicou a paginação, ó. Como é a página 0, ele só põe um limite, eu só preciso de 4 resultados. Essa interrogação provavelmente é esse 4 aqui. E aí ele vai trazer só os primeiros 4. E é o que eu recebi, ó. 6, 19, 2 e 15. São os 4 contatos que eu recebi. Só que lembra que esse page ele precisa de informações extras. Por exemplo, quantos contatos tem, quanto número de páginas que ele precisa. Ele dispara uma segunda consulta aqui, ó. É justamente para pegar quantos contatos tem no banco. Recebeu, ó, tem 14. Aí ele já sabe que tem 14 contatos dentro dessa página. Com essa informação de 14 e com esse tamanho de página, ele consegue calcular quantas páginas ele precisa para mostrar esses 14 contatos. Na sequência, eu faço esse laço aqui para preencher os números de páginas e mostro os números de páginas. E aí aqui, ó, eu mostrei, ó, números de páginas gerados, página 1, 2, 3 e 4. Seria 4, 8, 12 e mais 2 contatos aqui para dar os 14. Tá lá as 4 páginas que eu preciso. Aí eu empurrei para a View. A View montou isso aqui para mim. Se você olhar o código fonte, ó, tá lá, ó, contato, nome, endereço, telefone, e-mail, os 4 contatos e aí a numeração que gerou, ó. Que foi o que eu fiz aqui nesse TH-block aqui, ó. Eu falei, ou é link ou é um spam. Só é o spam quando é a página atual. A página atual é a página 1. Então ele botou um spam com a classe ativa. Página 1. A 2, a 3 e a 4, como não é a página atual, ele gerou links. Então eu tenho lá 3 links que vão disparar contatos todos paginados, só que agora passando uma página diferente, ó. Esse page 1, 2 e 3, quando for disparado esse método do controlador, como ele recebeu o parâmetro, ele vai sobrepor o page que ele usaria por padrão, que era a página 0. Então o pageable que ele vai receber aqui já vai ter esse 2, 3 ou 4 aqui lá dentro. Bom, na verdade, 1, 2 e 3 lá dentro. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e pedir para ver a página 2, olha lá, ele pegou os próximos 4. Se eu olhar aqui agora, ele mostrou os 4, e agora a primeira virou link, a segunda virou spam, a terceira e a quarta virou link. E a consulta que ele fez, mesmo esquema, ó. Ele fez um select, só que agora, ó, ordenação de limites, ó. Eu quero tantos a partir desse contato aqui. Porque eu já tinha pego os primeiros 4, agora eu tenho que pegar a partir do quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então ele já passou essa informação aqui na hora de fazer a consulta, recebeu esses 4 aqui. Fez a consulta de todos de novo para poder botar no page, e aí eu preciso de 4 páginas no final. Então tá funcionando isso aqui. Página 3. Aqui na página 3 a gente consegue ver as duas ordenações, ó. Como os caras têm o mesmo nome, ó, primeiro ele ordenou por nome, depois ele aplicou a ordenação pelo ID, ó, 16, 17 e 18. E a última, só com os últimos 2. Em ordem alfabética. Começou lá no A até o Z de Zuleika aqui. O que mais a gente pode mostrar? A ordenação. Vamos ver o que eu fiz aqui em termos de ordenação. Lá no mostrar todos, lá no campo nome, eu botei um link aqui, ó. Então o nome, se vocês olharem aqui, ele é um link. Você vê o código fonte, o que tem nesse link? Ele dispara a mesma consulta, ó, contatos, todos paginados. Qual é a página que eu estou mostrando agora? Olha, é a primeira página, é a página 0. Então, se o cara clicar nesse link, vai buscar a mesma página. Só que eu estou mudando a ordenação aqui, ó. Eu estou passando para ele um sort, nome, em ordem decrescente aqui, em ordem contrária. Da última para o primeiro. Então, se eu clico nesse link, ele dispara de novo a consulta lá no controlador, só que agora ele vai trazer por nome, o contrário. Então, a primeira normalmente começava com Ana, ó. Mas se eu clico aqui, ele inverte, ó. A minha página 1 agora é Zuleika. Depois Ergonisvaldo, Soraya, blá blá blá. E por último,
Aqui esses links eu não estou usando a ordenação. Aqui, depois que eu ordenei uma vez, eu perco se eu clicar aqui, ó. Porque quando eu montei aquele código lá embaixo, eu ignorei a ordenação atual, ó. Tinha que ter colocado aqui a ordenação atual passando para frente. Só que essa ia dar mais trabalho para fazer, então eu já nem coloquei. Mas se eu vier, por exemplo, ó, a última página era Zergonisvaldo e Zuleika. Agora, se eu fizer inverter por nome, a última ficou a Ana aqui, ó. Na última página, Ana. Então tá funcionando a ordenação aqui também, ó. Pode pegar qualquer página, se você ordenar, você vai pegar a terceira página, só que em ordem normal, em ordem decrescente também. Como é que eu fiz isso para montar? Lá no controlador eu não mudei nada aqui. O que mudou, na verdade, foi aqui na view. Eu montei um link. Qual que é o link? Tá lá, contatos todos paginado. Qual página? A página atual. Página.number é a página que eu estou mostrando agora. Por isso que não muda quando eu clico aqui, ó. Continua na terceira página, ó, que eu passei a página para frente. Só que aí eu mudo o sort. Com que valor? Aí eu montei uma expressão para calcular o valor. Eu peguei a string nome, vírgula, concatenado com alguma coisa. E alguma coisa? Ó, eu quero que concatene desk ou ASCII. Depende da ordenação que eu tenho agora. É isso que deu trabalho. Eu preciso descobrir se o jeito que eu estou mostrando agora já é crescente ou decrescente. Então eu tive que ir lá na página, pegar o sort dela, buscar qual é a ordem que está sendo usada no nome e perguntar se está em ordem ascendente aqui. Se tiver ascendente, põe o contrário no link, põe descendente. Se for falso, é porque já está descendente, então você põe ascendente. Então tudo isso para mudar o valor aqui do link. Ó. Aqui ele está com desk, mas se eu clico agora, o link mudou para ASCII. Ó. Então a view mesmo está mudando esse valor quando gera o link aqui para passar para o usuário. Então dá para ser feito isso. O que eu podia ter feito é que aqui eu ia ter que fazer uma trabalheira. Na hora de gerar esses links aqui, além de passar a página, eu podia ter aí mais um parâmetro passando o sort. Eu vou colocar aqui, ó, todos paginados, isso aqui, vírgula, o sort. Só que aqui, lembra, eu não estou pedindo para mudar. Eu só quero uma próxima página, então eu tenho que manter a ordenação que está agora. Então aqui eu não posso passar. Acho que o jeito mais fácil de pegar a ordenação que eu tenho agora era inverter isso aqui, ó. Se tá ascendente, deixa ascendente. Se não, põe descendente. Por que eu tô fazendo essa bagunça desse jeito? Não dá, eu acho, para pegar. Nossa. Ah, nossa, que loucura que deu aqui. Não tem como eu pegar esse valor, ó, direto dessa página. Isso aqui é um objeto sort, isso aqui é um objeto order, mas não tem nesse order como eu buscar ASCII ou desk. Então deixa desse jeito aqui. Vamos ver se deu certo. Vou recarregar. Então, ó, acho que funcionou. Se eu clicar no nome, ele vai mudar para nome ascendente. Se eu mantiver assim, ele vai estar passando nome e desk. Só que aí eu perdi a ordenação por ID. Eu não passei ela junto. Vamos ver se deu certo, se não vai dar erro aqui. Então eu tô... Deixa eu voltar no início, fazer direito. Tá do jeito padrão, ó. Em ordem alfabética. 1, 2, 3 e 4. Ver se eu não estraguei nada. Tá funcionando ainda. Agora eu vou inverter o nome. Começou na Zuleika, página 1. Você vier na página 2, 3 e 4. Deu certo. Não estragou, não. E se eu clicar de novo, volta para Ana. Tá dando certo todos eles. Zuleika e Ana. Funcionou. Então o problema antes é porque eu não tinha passado essa informação do sort junto lá no link. Agora que eu passei, ele está usando essa informação para disparar a consulta novamente. Então tá aí.
como ordenar, pelo menos pelo nome e como fazer paginação. Não é a melhor solução por enquanto. No meu sistema eu tenho 14 contatos. Se eu tivesse 14.000 contatos, quantos numerozinhos ia aparecer aqui embaixo? Para botar os 14.000 contatos, 4x4. E encher de número isso aqui. Normalmente não é isso que a gente quer. Normalmente a gente quer alguma coisa desse tipo. Limita. Se o cara está no 8, tudo bem. Você só mostra essa quantidade, mas aí você pula os primeiros e pula os últimos. Você teria que fazer esse tipo de controle. Isso aqui eu não implementei no meu controlador. Teria que mudar essa lógica aqui para não gerar de 1 até o último. Teria que ver qual que é a página atual que o cara está pedindo, aonde é que isso se encaixa, quantos que você quer mostrar por vez lá embaixo. Teria que fazer uma mudança nisso aqui para poder dar certo. Outra coisa que eu não coloquei aqui, esse dá para a gente fazer, o anterior e o próximo, por exemplo. Quando o cara clica na seta, ele vem para 7. Se clicar de novo, ele vem para 6. Olha lá. Dá para fazer isso aqui também. Eu podia ter um anterior e um próximo aqui. Eu podia ter também um primeiro e um último. O cara ir direto do primeiro para o último, se ele quiser. Isso a gente vai fazer aonde? Aqui dentro da view. Vamos pensar como é que a gente vai montar isso aqui. Eu precisaria de um link. Esse link. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui. Pode ser primeiro. Ou primeira. Como se fosse primeira página. E depois a gente põe um última página. Como é que eu faço esse link me levar para a primeira página? Vamos lá, o link tem que ser contatos todos paginados, page 0. Bom, eu estou pedindo a página 0. O texto aqui eu não preciso, ó, TH-text fica fixo. É primeira. Vou botar isso aqui e o texto embaixo. Pronto. Então esse link só tem o texto primeira, fixo lá dentro. E ele, quando o cara clicar, vai levar para a primeira página. Não importa como é que está a ordenação atual. Quando é que eu quero que esse link apareça? Vamos pensar. Se eu tiver na primeira página, faz sentido o cara poder clicar na primeira? Não faz sentido. Então a gente podia ou fazer esse esquema que eu fiz de link spam, ou tirar esse link quando você já tiver na primeira. Por exemplo, a primeira só aparece a não ser que a página atual seja a página 0. Então, ó, põe esse link. A não ser que a página atual seja a página 0. Então, na primeira página, o link não aparece. Vamos ver se deu certo. Vou carregar. Bugou geral. Deve ter alguma coisa simples, boba para arrumar aqui. Eu vou tirar essa última, porque se tiver algum erro lá, não atrapalha. Aí, era lá embaixo, né? Por que era isso? Eu não sei. Primeira página, não tem o link. Começou direto spam, blá blá blá. Se eu vier para a página 1, ou na página 2, disfarça, né? A primeira aparece, ó. 3 e 4, ela continua. Se eu vier para 1, some. Se eu tiver na 4 e clicar em primeira, voltou para 1. Então está funcionando. Ó. O link que ele está gerando, ó, leva para a primeira página. Deu certo. Vamos pegar essa mesma ideia e aplicar isso para fazer a última aqui. Última página. Qual é a última página? Vamos pensar. Esse objeto página, ele tem um atributo lá dentro que é o total de páginas. Total pages, ó. Esse total pages me fala, no caso aqui, são 4 páginas. Então, se eu tiver
na página atual. Ó, se a página atual for igual ao total de páginas menos 1, porque lembra que isso aqui começa em 0, 0, 1, 2 e 3. Total de páginas é quantas páginas tem? São 4. Então, se a página atual for igual a 3, que seria 4 menos 1, é porque eu estou na última. Então, eu não quero esse link aparecendo na última. Esse link vai me levar para onde? Para qual página? Para essa página total de páginas menos 1. Seria 4 menos 1, vai para a página 3, que é a última. Se ele estiver aparecendo. Acho que é isso. Vamos ver. Olha lá, a última apareceu. Se eu vier na página 4, ele tem que sumir. Sumiu. Se eu vier para trás, opa, apareceu de novo. Se eu olhar o link, ó, ele me leva para a página 3, que é a última página. Se eu vier aqui e clicar direto nele, ele vai para a página 4. A primeira e a última deu certo. Eu podia ter a mesma coisa para fazer um anterior. Lógico, moçada. Eu estou fazendo com HTML toscão. Depois você podia trocar isso por desenhinho, deixar bonitinho, CSS neles. Se não me engano, até no Bootstrap tem pronto um esquema para fazer isso. Acho. Aqui não, estou fazendo no toscão, mas o princípio está aqui. É só uma questão de você colocar classes e coisa do tipo e moldar no CSS. Quando é que eu quero que o anterior apareça? Quando tiver anterior, de preferência. Quando é que não tem anterior? Quando eu estiver na primeira. Então, na primeira não aparece o anterior. Ok. Depois da primeira vai aparecer o anterior. Qual que é o link para ele vir para a página anterior? Ó, a página atual é page number. Então, se eu vier para page number menos 1, eu estou na página anterior. É a página atual menos 1. E a mesma coisa a gente pode fazer um próximo aqui. Quando é que eu quero que tenha o próximo? Quando não for a última. Na última não tem próxima. Então eu estou tirando, é o que eu falei. Eu podia ter só trocado esse A por um spam para mostrar só o texto e o cara não poder clicar. Talvez ficasse melhor em termos de interface. Mas aqui só para ver que está funcionando. Então, se quero ir para anterior, eu subtraio 1. Se eu quero ir para a próxima, eu somo 1. Vamos ver o que virou. Tá lá, a última não tem próxima, mas tem anterior. Se eu vier para anterior, veio para 3. E aí a próxima apareceu. 2. Se eu vier para 1, o anterior some. E a primeira some. Mas o próximo continua. Vamos lá, 2, 3. Quando eu vier para 4, some. Funcionando. O único defeito que continua é esse problema da quantidade de páginas. Eu não controlei aqui. Por exemplo, quer ver? Ó? Se eu botar um page size 1, olha o que vai virar aqui. Deu 14 páginas. Eu falei, se eu tivesse 14 mil contatos, ia encher de 14 mil links aqui. Não, né? Não faz sentido isso. Teria que ter uma lógica. Eu estou na página 9, só mostra, por exemplo, 4 para trás, 4 para frente. E aí o próximo, a última. E aí você corta o final e corta o começo. Chutando, chutando, chutando. Ó. Interior, vamos ver se está voltando. Para no 1, hein? Aê. Vixi. Não pergunte o que eu fiz, moçada, porque eu também não sei, não. Deu certo. Deixa eu voltar o tamanho para 4, vamos ver se não ferrou alguma coisa. Iniciar.
Vamos lá, 4 páginas, próxima. Como eu botei 9, aí não dá para testar, né? Se eu botar 3, nossa senhora, não quero nem ver. Funcionou, hein? Ah, mas ó, o 2 não apareceu, ó. Tinha que tá aparecendo o 2 aqui. Ainda não tá perfeito. Vou parar depois com calma e ver essa bagunça que eu fiz aqui. Vamos ver aí o Spring Bean Validation. É a parte de validação que a gente pode usar aí no Spring. Nós podemos fazer a validação de formulários com o Spring MVC usando a API de validação de beans padrão do Java, que é lá no JSR 303 e na 380. Só que isso aí é uma especificação. Tá? Ela precisa de uma implementação. Alguém tem que implementar essa especificação. O Hibernate Validator é a implementação padrão dessa especificação. E como a gente já está usando o Hibernate para fazer a persistência, a gente já vai aproveitar e usar ele também para fazer a parte de validação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai acrescentar uma série de anotações lá no nosso modelo para restringir algumas coisas. Quais são as restrições que a gente precisa colocar dentro do modelo? Então tem anotação para quase tudo aqui pronto. Por exemplo, se você colocar lá @null, é porque esse cara tem que ser nulo. @not null não deve ser nulo. Assert true é porque o valor tem que ser verdadeiro. Assert false é porque tem que ser falso. Você pode usar o @min, e aí ele tem que ser um valor, tem que ser um número com valor maior ou igual ao mínimo especificado. Então lá nessa anotação min, você vai falar, ó, tem que ser no mínimo 10. Só vai ser válido se for um valor maior ou igual a 10. Você colocou aqui. O max é a mesma ideia. Se você colocar aqui no max 10, é porque esse valor tem que ser aí um número com valor menor ou igual a esse max que você colocou aqui. Esse min e max normalmente para inteiros. Você pode usar também o decimal min e o decimal max para números decimais. Botei a anotação aqui porque double e float não são suportados. Normalmente a gente não usa, porque pode ter problema de arredondamento. Então, ao invés de usar um double, você usa lá um big decimal, por exemplo. E aí o int também vale. Negativo é porque tem que ser um número negativo, negativo ou zero é porque tem que ser negativo ou zero, positivo, positivo ou zero. São algumas restrições. Eu posso ter restrição com relação a tamanho. E aí nesse size, se você olhar essa anotação, ele recebe dois valores, um mínimo e um máximo. E aí o campo que está com essa anotação, ele deve ter um tamanho entre min e max, que você colocou aqui. Digits é porque deve ser o número dentro de uma faixa especificada. E aí você vai colocar dois parâmetros aqui, inteiro e fração. É para definir o número máximo de dígitos na parte inteira e o número máximo de dígitos na parte fracional. Past, future é aqui envolvendo datas, hora também. Hora ou data também serve. É porque tem que ser um instante, data ou hora no passado. Aqui a ideia é que ele vai olhar a hora atual e a data atual. E só vai aceitar se tiver antes disso. Past or present é que pode ser no passado ou atual. Futuro é porque tem que ser para frente do que está agora. Futuro ou presente. Padrão, o pattern aqui, é porque ele deve combinar com a expressão regular especificada. De repente você aplica esse pattern numa string e para ler CPF, por exemplo. E aí você põe o padrão de CPF. Se você não receber uma string seguindo esse padrão, ele não aceita esse objeto. Not empty é porque não deve ser nulo nem vazio. Not blank é porque não deve ser nulo e deve ter ao menos um caractere diferente de espaço. Tá, então cuidado, às vezes o espaço ele não entra na parte do vazio. Então, por exemplo, not empty. Se você colocar um espaço, não está vazio. Tem um espaço lá. Agora, not blank não. Tem que ter alguma coisa diferente de espaço. E-mail é porque deve ser uma string com um endereço de e-mail bem formado. Então vai ter que ter um arroba, vai ter que ter alguma coisa depois do arroba, ponto. Acho que é isso que ele valida. Tem que ter o arroba e um ponto depois do arroba, separando duas coisas.
Essas são algumas restrições. Eu acho que tem mais. E eu sei que dá para a gente criar as nossas próprias restrições. Não sei se eu coloquei essa parte de criação no material. Mas o que que a gente faz? Nós usamos essas anotações nos atributos das classes que a gente quer validar. Todas as anotações, elas aceitam uma propriedade opcional, que é a message, com a mensagem que você quer que seja devolvida caso a restrição falhe. Vocês vão ver que tem mensagens padrão. Já vem na própria biblioteca, já tem algumas mensagens padrão em inglês. Aí, se você quiser escrever alguma coisa diferente, você pode definir a sua própria mensagem. E aí tem as mensagens padrão. Então, ó, acerte false, a mensagem é must be false. Ou então must be true, tudo em inglês, ó. Tem que ser menos que ou igual a. Então já tem mensagens padrão. Essas é a que você receberia quando alguma dessas restrições falhar. Se você não quiser que seja desse jeito, você pode passar esse parâmetro junto na hora que você coloca essa restrição. E aí põe em português, por exemplo. Mais mensagens padrão para todos eles. Ó. Então, para todas essas restrições, existe uma mensagem padrão pré-definida. E você pode alterar. E aí, exemplos. Como é que a gente usa isso, então? Você vai lá na classe do contato, por exemplo, onde o cara tem que entrar o nome. Então, você vai lá no atributo nome e coloca, ó, not blank, mensagem, o nome é obrigatório. E aí, quando você receber um objeto dessa classe, se você tiver habilitada a parte de validação, o Spring vai testar e vai ver se esse nome não está vazio. Então ele não vai poder ser nulo e vai ter que ter pelo menos um caractere diferente de espaço. E aí ele vai aceitar. Aqui é a descrição. Eu botei um size aqui. No mínimo 1, no máximo 50. Aí eu estou falando a mensagem. Olha, o tamanho da descrição deve estar entre 1 e 50 caracteres. Então é uma restrição de tamanho. O cara não pode deixar em branco e não pode botar mais de 50 caracteres, senão ele não vai aceitar. Aqui o e-mail, eu coloquei mais de uma. Você pode colocar quantas restrições você quiser dentro do mesmo atributo, tá? Tem que ser o tipo e-mail e não pode estar vazio. Então, além de não poder estar vazio, ele tem que seguir o padrão de um formato correto de e-mail. E aí você põe as mensagens que você quer que ele receba se isso aqui der errado. Aqui tem um min, tem um max e tem um column definido. Esse column lembra porque aqui quantidade de estoque eu quero que ele salve nessa coluna, quantidade underline estoque. O mínimo, o valor é 0. Ou seja, a quantidade em estoque não pode ser negativa. Se o cara tentar botar uma quantidade menor que 0, ele não vai deixar. E no máximo 9.999. Então, se o cara tentar botar uma quantidade maior que isso, ele não vai permitir também. Aqui, big decimal, o valor. Então, not null porque não pode ficar vazio. O valor é obrigatório. O valor mínimo é 1 centavo. Então, o cara não pode botar 0. Tem que ser mais que 0. E o máximo está lá, 9.999.999,99. Bom, isso nas entidades. E aí o que eu faço lá no controlador? Quando o cara pedir para cadastrar, dispara esse método. Aí esse método vai empurrar a gente para a página de cadastro. E já vai passar um objeto para essa página. Por isso que está vindo via get, agora que eu entendi. E aí nessa view, a gente deixa o cara preencher os dados dele. E quando o cara submeter o formulário dessa view, a gente dispara o método com post do controlador. O que a gente faz para habilitar a validação nesse método que recebe o cliente do formulário? Eu vou lá e anoto, @valid. Falando para o Spring, olha, esse cara tem que ser válido. Como assim válido? Ele vai pegar esse objeto e vai aplicar essas restrições que você colocou. Então, se todas elas derem ok, esse é um objeto válido. E aí você roda o seu método normalmente. Só que pode dar problema. Vários problemas. O que a gente faz quando dá problema? Aqui eu estou colocando um segundo parâmetro, logo depois do atributo, que é do tipo binding result. Aqui é para a gente ligar o resultado a esse objeto. A gente precisa disso para pegar informações depois lá na view e falar para o cara o que deu errado. O que ele não preencheu. É por isso que a gente está montando esse esquema. Ó. Primeiro você pede para abrir a página e empurra um objeto para essa página. Aí o cara preenche os dados e submete. Aí aqui sim você valida e se der problema a gente vai voltar ele para algum lugar, a gente já vai entender para onde. Então,
Com esse objeto result, a gente consegue fazer testes. Por exemplo, esse método hasErrors retorna verdadeiro se tiver algum erro. Se tiver algum erro, para onde que eu retorno? Volta para a mesma view de cadastro. O cadastro cliente é a view onde o cara preencheu os dados. Então, se chegou aqui na hora de cadastrar e deu erro, volta para a mesma view do erro. Volta para a mesma view onde o cara preencheu o cadastro. Porque naquela tela de preenchimento, a gente consegue mostrar lá na página o que ele esqueceu, o que ele fez de errado, usando as informações que foram ligadas aí esse bind result. A gente já vai ver como é que a gente faz isso na view daqui a pouco. Isso se tiver erro. E se não tiver erro? Se não tiver erro é porque o cara passou um cliente válido. Aí você vai lá e salva, põe a mensagem e manda redirecionar para alguma coisa, por exemplo. Voltei para a mesma página aqui, para o cara poder cadastrar um novo. Então, só da gente ter colocado as restrições nos atributos e falar que tem que ser válido, a gente já consegue testar se deu erro ou não e já tratar de maneiras diferentes se deu problema ou não. Esse @valid, então, ele faz com que o Spring aplique a validação nesse bin. O bind result, ele vai ter o resultado da validação que foi feita para podermos saber se deu certo ou não. Esse objeto bind result, ele deve estar logo em seguida ao objeto do binding sendo validado. Então, se você validou o cliente, o bind result tem que estar na frente da declaração do atributo do cliente. Eu não podia ter colocado primeiro o redirect para depois colocar um bind result. Não ia dar certo. Por que é assim? Não fui eu que fiz. Reclama com o cara que bolou. Se existirem vários objetos sendo validados, você tem que criar um bind result para cada um, logo em seguida ao bin validado. Então, por exemplo, imagina que na hora de cadastrar uma nova venda, eu recebo um usuário e um endereço. Então tá, eu botei @valid nos dois. Só que depois da @valid usuário, eu botei lá um bind result do usuário. E aí depois do endereço, eu botei um bind result do endereço. Então aqui dentro do método eu tenho qual foi o resultado da validação do usuário e qual foi o resultado da validação do endereço, para eu poder usar esses dois caras aqui dentro. Bom, e lá na view? Como é que eu vou fazer depois para mostrar se deu erro ou não, o que deu errado ou não? O TimeLeaf ele nos fornece algumas funções lá no objeto hashtag fields. Então tem algumas funções nesse objeto prontas para a gente tratar essa parte de erros. Tem um atributo THErrors e THErrorClass, que a gente também pode usar direto, já está no dialeto do TimeLeaf para você usar na sua view. Vamos entender as diferenças. Dá para fazer de diversas maneiras isso aqui. Ó. Se você for naquele objeto fields, você consegue perguntar se tem erros. Esse hasErrors, ele recebe o nome do campo como parâmetro, você vai passar um argumento, um parâmetro aqui para ele. Ele retorna um booleano dizendo se existem erros de validação nesse campo. Então você consegue, por exemplo, aqui, ó, esse span, escrito erro. Onde é que ele vai aparecer? Eu estou fazendo um if aqui. Ó. Ele vai aparecer se. Olha, se eu pegar lá fields.hasErrors nome, ou seja, se tiver algum erro de validação no campo nome, isso aqui é verdadeiro, então esse if é verdadeiro e esse span aparece. Agora, se não tiver erro, esse cara é falso, esse if é falso, então o span não aparece. É um controle bem simplinho aí que dá para fazer aí na página para você. Põe um cara desse depois do input. Se der algum problema, quando vier para a página, vai aparecer escrito erro na frente. Quando não tiver, não vai ter escrito erro. Eu podia ter feito isso também no input aqui, ó. De repente você quer fazer uma borda vermelha, acho que é o que a gente vai fazer no exemplo, ao redor do input que está com problema. Vamos lá no input, ó, tipo texto, tá ligado num field do nome, do contato, do cliente, não sei, do produto. E aqui tem um TH-class. Esse TH-class, eu falei, eu estou usando esse TH-class para definir a classe desse input. Não é o melhor jeito, mas tudo bem. Como é que eu vou botar essa classe? Olha, eu vou fazer um operador de um if aqui disfarçado. Perguntando, tem erro no campo nome? Se tiver, ele põe a classe erro, senão ele não põe nada. Então, quando tiver problema nesse input, ele vai ter uma classe erro. E aí, via CSS, você põe uma borda vermelha nesse input. Todo input que tiver classe erro, você põe uma borda vermelha, por exemplo. E aí você consegue ver qual é o campo que deu errado. É uma maneira de fazer, usando esse objeto fields.
Outra coisa que ele tem é esse método errors. Aí ele recebe o nome do campo como parâmetro e ele retorna uma lista de todos os erros de validação nesse campo. Aqui esse método resErrors é só verdadeiro ou falso. Tem erro ou não. Esse errors não, ele vai te devolver quais foram os erros. Ah, o cara tinha que ter um valor mínimo que isso ou um maior máximo que isso, ele não podia estar vazio ou coisa do tipo. Nesse exemplo aqui, ó, estou montando uma lista, estou usando um thit para gerar os itens dessa lista. E aí eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou indo lá no fields, pegando os erros do nome, cada um dos erros eu estou jogando nessa variável e escrevendo dentro dessa lista o erro. Então, na verdade, eu vou montar uma lista com os erros do campo nome. E aí eu podia mostrar todos os erros que aconteceram nesse campo para o usuário. Ao invés da iteração, nós podemos usar o atributo THErrors, que devolve uma lista de todos os erros de validação para o seletor especificado, já separados por um BR. Aqui eu montei a lista eu mesmo. Eu fiz lá um thit, percorri os erros e escrevi um por um dentro de um LI. Se você não quiser fazer essa iteração para montar essa lista, você pode usar esse THErrors, esse atributo aqui. Ele já te faz o quê? Ele devolve uma lista com todos os erros que tem nesse atributo, já separados por um BR. Então ele já monta uma lista, um BR separando com os erros para você. E eu acho que tem isso aqui lá no exemplo, a gente consegue ver a diferença. Também só vai aparecer esse parágrafo com os erros se tiver algum erro. Se não tiver, não vai aparecer nada. Você setar uma classe em um input se ele tiver erros de validação é tão comum que o TimeLeaf criou um atributo para facilitar isso, que é esse THErrorClass. Aplicado em um campo de um formulário, dentro de um input, um select, um testArea, ele lê o nome do campo do atributo name ou do thfield, é automático, ele já faz isso. Da mesma tag, onde ele está sendo aplicado, e aí adiciona a classe que você definiu a essa tag, caso o campo contenha erros. Vamos ver o exemplo, acho que faz mais sentido. Ó. Então eu tinha lá um input do tipo texto já ligado num campo nome de algum objeto. E esse input já tinha uma classe pequeno aqui. Aí eu vim e coloquei ó, THErrorClass erro. Aí qual que é a ideia de você ter feito esse atributo aqui? Se esse campo nome tiver erros, então ele vai ser renderizado para o usuário como isso aqui, ó. O input vai ser type. Como você usou um field, ele já tem ID, name e value. Imagina que o gross build já é o valor do nome. E é a classe, ele já pegou o pequeno e ele acrescentou a classe erro aqui para você. Então já é um atributo que já olha se deu erro nesse cara e se deu erro, acrescenta essa classe no input atual. Ou numa tag que você está usando ele agora. No caso aqui foi nesse input. Então ele já botou essa classe erro nessa input aqui, sem perder a classe anterior. É diferente do exemplo aqui, onde eu fiz um thclass. Aqui, se esse input tivesse alguma classe antes, ia perder. Ele vai substituir a classe desse input por erro, só esse. Aqui não. Ele já testou se esse field deu erro e se deu, ele acrescenta essa classe. É o que eu falei. Aí você pode pegar todo input que tem a classe erro e fazer uma borda diferente. Ou mudar a cor da fonte, alguma coisa assim, via CSS. Nós podemos mostrar todos os erros de um form de diversas maneiras. Então, ao invés de você querer validar campo por campo, perto do campo, você quer botar no início da página todos os erros para o cara ver. Não fica bonito não, mas de repente você pode querer fazer isso. Tem várias formas. Você pode ir lá no fields, resErrors, e ao invés de passar o nome de um campo, você passa um asterisco. Ele vai olhar todos os campos daquele form. Então, fields, resErrors, all. Ele também aceita. Fields has any errors também faz a mesma coisa. Fields.errors asterisco, mesma coisa. Errors all errors, todos eles vão fazer a mesma coisa para você. Então, ó, exemplos aqui, vamos ver. Estou montando uma lista não ordenada, só vai aparecer se... Onde é que vai aparecer? Se tiver algum erro. Estou perguntando, has erros asterisco? Então, ele vai olhar todos os campos. Se qualquer campo tiver erro, esse UL vai entrar na página. E aí ele fez um LI. thit, ó.
Pega todos os erros. Esse erros asterisco vai pegar todos eles. Para cada um dos erros, eu estou jogando ele dentro de um LI. Então eu estou montando uma lista com todos os erros. Só vai aparecer essa lista se realmente tiver algum erro no formulário. Outra maneira de fazer, eu estou montando um parágrafo. Esse parágrafo só vai aparecer se algum campo tiver erro. E aqui eu estou usando o TH-errors, pegando todos. TH-errors aplicando a all, ele vai pegar todos os campos do objeto atual. Então ele está pegando todos os erros de todos os campos e vai jogar dentro desse parágrafo para você. Embaixo tem uma div, também só vai aparecer se tiver algum erro. E se tiver algum erro, ele vai fazer vários parágrafos. Estou pegando todos os erros e para cada erro ele vai gerar um parágrafo diferente com o erro que aconteceu. Então, várias maneiras diferentes de mostrar todos os erros para o usuário. Porque aqui não é específico para nenhum campo. Vai aparecer tudo junto. Tá? Nós também podemos mostrar os erros fora dos formulários, usando expressões variáveis ao invés de expressões de seleção. Isso que eu estou mostrando aqui, geralmente a gente põe dentro do form. Por quê? Porque a gente está acessando os campos de um objeto atual. Então, provavelmente esse objeto está selecionado nesse formulário, para a gente poder acessar os campos daquele cara. Se você quiser acessar os erros fora do formulário, por algum motivo, também pode. Então aqui, ó, eu podia ter uma div, TH-errors, pega lá o objeto cliente. Então, se esse objeto tiver erros, ele vai pegar todos os erros desse objeto. Eu podia pegar cliente.nome, e ele vai pegar os erros do cliente, desse campo, desse objeto atual. Ou então aqui, TH-erros de todos os campos desse objeto. E aí eu não preciso estar dentro do formulário, não precisa ter um TH-object para selecionar, você está pegando o objeto direto. A mesma coisa podia ser feita usando o fields, has-errors, só que aí você passa o objeto. Ao invés de pegar um campo de um cara que já está selecionado, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um exemplo que tem isso. Aqui, ó, has-errors nome. Isso aqui só vai dar certo se esse parágrafo estiver dentro de alguma tag que tem um TH-object selecionado, para poder pegar esse campo daquele objeto. Já aqui, eu não preciso. Olha, eu estou pegando esse atributo desse objeto. Então essa div não precisa, essas divs aqui não precisam estar dentro de um formulário. Então, imagine que isso aqui está antes do form. Ó. Vai funcionar. Eu não preciso fazer essas coisas todas dentro do formulário se você fizer desse jeito que está aqui. Espaços em branco nos campos não deveriam passar no not null e no size. Então, imagina, você pede para o cara, digite seu nome. O cara põe lá e põe 5 espaços em branco. Pô, 5 espaços em branco não é nome, cara. Mas se você colocar lá not null, ou então você colocar um size 3, por exemplo, o cara botou 5 espaços, ele vai aceitar. Por quê? O Spring não faz isso automaticamente. Ele não olha se os campos estão só com espaço. Ele não quer nem saber disso, não. Então a gente precisa, para arrumar esse problema, registrar um editor específico para o tipo string que faça essa remoção de espaços, tanto no início quanto no final das strings. É outro problema que pode acontecer. O cara põe lá 10 espaços e aí digita uma letra. Pô, isso não é válido, cara. Isso aí conta como uma letra, não como 10 mais uma. Então eu tenho que tirar os espaços em branco do início e espaços em branco do final. E eu também quero que ele transforme as strings vazias, se ele receber uma string vazia, em nulo. Não chegou o texto. Eu não quero que ele leia uma string vazia, eu quero que ele ponha nulo lá para mim. Geralmente é isso que a gente quer que aconteça. Então eu tenho que registrar um editor de string para o Spring fazer isso. Como é que a gente faz isso? Você teria que ter lá um init binder, esse método. O nome do método não importa, desde que ele tenha essa notação. Ele vai ter que receber um web data binder, e aí eu vou criar um editor. Esse editor, na verdade, ele até já existe a classe. Eu não sei por que ele já não usa como padrão. Mas é um editor de string que já faz o trim. Esse trim é essa operação de tirar espaço em branco do início, espaço em branco do final. E se receber só vazio, devolver nulo. Então, a gente cria esse editor e registra esse editor com o tipo string.
É como se eu estivesse avisando para o Spring, olha, sempre que você precisar ligar dados com string, usa esse editor aqui. E aí esse cara sabe tirar os espaços para você. Só que isso aqui, se você for fazer dessa forma, teria que ser feito em cada um dos controladores em que você deseja ter esse comportamento. Então, se você tivesse 10 controladores diferentes, você teria que colocar esse método nos 10 controladores. Não faz muito sentido dessa forma, certo? Ou então, que é o que a gente vai fazer, você pode definir isso para todos os controladores. Então aqui eu estou criando uma classe e anotando ela com controller advice. Tá? Então é alguma coisa que vai estar ligado com os nossos controladores. E lá dentro, aí sim você coloca esse método initBinder para criar esse editor e associar ele com o tipo string. Se você fizer isso dessa forma, aí o Spring vai aplicar esse editor em todos os controladores. E aí você não vai ter problema de receber strings com espaço no início, no fim, ou só com espaços. Outro detalhe que a gente precisa cuidar aí normalmente. Não dá para fazer um campo int ser obrigatório diretamente. Por incrível que pareça, se você tiver um campo dentro da entidade do tipo int, não existe uma restrição que você aplique nesse atributo que torne ele obrigatório. Não dá. Se você precisa que isso aconteça, aí nesse caso você vai fazer o quê? Você vai converter o tipo do parâmetro para integer, ao invés de int, para que ele possa receber null. Então você muda ele. Ao invés de int, o tipo simples, você põe a classe integer. Porque aí o initBinder que a gente criou aqui, ele já vai cuidar disso. Se ele receber uma string vazia, devolver nulo. E aí você, nesse integer, vai receber nulo. E aí você pode testar esse valor lá dentro. É a única forma de você conseguir fazer com que esse campo fique aí obrigatório. Você põe lá not null e usa integer. O cara vai ter que preencher. Não vai dar para fugir disso. A especificação Bean Validation não tem todas as restrições que nós podemos precisar. Nesses casos, nós podemos criar as nossas próprias validações. Eu coloquei aqui talvez vejamos, esse talvez vejamos já está aqui há uns 2 anos. Então eu não garanto que a gente vá ver ainda. Ou você pode usar validações feitas por outros. Por que eu não fiz ainda, moçada? Porque criar validação não é uma coisa simples, dá um trabalhinho bacana. Mas tem validações prontas. Por exemplo, lá na Kaelon, eles têm um projeto que se Kaelon Stella aqui. E dentro desse projeto, eles têm algumas validações prontas. Você podia usar. Eu nem coloquei quais, mas se você der uma olhada lá, você vai descobrir algumas que podem ser úteis para a gente. Outra, o Hibernate já tem validações extras que a gente pode usar em nossos sistemas. Não me pergunte como, mas se você olhar lá em org Hibernate Validator Constraints, tem um pacote BR, cara. E lá dentro tem algumas validações prontas, com um nome bem interessante, ó. CPF, CNPJ, título eleitoral. A minha... Eu acho, na verdade, que o cara que trabalhava pro Hibernate tinha um brasileiro lá, cara. E ele já colocou isso. Por que eu tô falando isso? Porque não é para todos os países. Mas me lembra depois de mostrar para vocês. Não tem para todos os países. Você podia pensar, não, mas todos os países têm algumas prontas para eles. Não. Eu sei que o BR tem. Então já existe uma restrição. Você quer que um campo tenha um CPF? Arroba CPF. Faz esse import. Beleza, tá feito. Você pode usar esse cara. CNPJ, título eleitoral. Esses 3 eu sei que tem aqui. Ah, mas não tem o que eu quero. Ou você cria, ou você acha alguém que já fez e aí usa no seu projeto. O que for mais fácil para vocês. Então a gente já pegou lá o nosso projeto do contato simples, a gente já tem ele aberto aí. A partir do Spring Boot 2.3.0, o starter de validação ele não vem mais por padrão no starter web. Antigamente ele vinha. Então só de você ter colocado o starter web já tinha a parte de validação também. Não é mais o caso, então agora a gente precisa vir e adicionar o starter do Spring Boot Starter Validation. Então pega isso aqui e vamos lá no POM do projeto do contatos.
E aí vocês vão ver que vai aparecer algumas dependências novas aqui. Vamos lá no POM. Escolhe um canto aqui. Não importa a ordem. Cola a dependência, salva. Ele vai fazer o download, né? E vocês vão ver que aumentou aqui consideravelmente algumas dependências que a gente tem no nosso projeto. Agora eu devo achar o Hibernate aqui em algum canto. Hibernate Core já estava, Hibernate Commons Annotations. Hibernate Validator, está aqui agora. Uma parte de validação foi colocada no nosso projeto. Aí eu tinha falado para vocês. Agora ele achou. Algumas ele já tem pronta, mas são genéricas. E tem um pacote BR. Mas ó, só tem BR, PL, que é polonês. Só tem polonês e brasileiro, cara. Eu tô falando, o cara que fez esse trem devia ter um brasileiro e um polonês lá. Eu já tenho algumas prontas, ó. No pacote BR, já tem, ó, CNPF, CPF, CNPJ e título eleitoral. Olha lá, Vitor Rezende dos Santos. O cara fez. Jorge Gastaldi, esse eu não conheço. Tem que olhar depois como é que é esse formato que ele espera também. Eu não sei como é que ele espera receber isso, mas já tem algumas prontas aí para você. O que a gente faz agora? A gente vai lá e acrescenta as restrições que a gente quer na nossa entidade. Então a gente vai lá no nosso... Eu vou copiar isso aqui. Contato. Lá no modelo, contato. Nesses atributos aqui, a gente coloca as restrições. Então, ó, o ID contato, ele ainda é um ID generated velho, tranquilo. Não mudou nada. Não tem restrição para ele. Aí o nome. Aí o nome... Vou tirar esses aqui. O nome eu quero restrição. O que eu estou falando? Olha, not blank. Não pode ser vazio. Nem nulo, nem ter espaços. Ele não vai aceitar. O nome é obrigatório. Tem que ter um nome. Mas só ter colocado isso, se o cara colocasse uma letra, já era válido. Peraí. Tem que ser no mínimo uma letra e no máximo aí 255. Eu estou botando uma restrição de tamanho no nome. Para arrumar esses erros, Ctrl Shift O. Aí vem os imports. Cuidado na hora de fazer import, porque vocês vão achar validação Javax e do Hibernate. Quando a gente fez a parte de JPA, foi a mesma coisa, lembra? Nunca pegava específico do Hibernate, a gente sempre pegava o Javax, que é o da especificação. Eu vou fazer a mesma coisa. O size ele até já colocou aqui, foi sem querer. Ctrl Shift O. Não pega o do Hibernate, pega o Javax Validation. Lembra, isso aqui é a especificação. O Hibernate implementa. Tá? Então não tem problema. Então, ó, o nome não pode ficar vazio, tem uma restrição de 1 no máximo 255 caracteres. O endereço é a mesma coisa. O endereço é obrigatório, não pode ser vazio, de 1 a 255. Telefone, not blank. É obrigatório. Só que aí eu botei um padrão. O telefone tem que ter um padrão. Tem que ter um DDD e o número. Aí vem lá o padrão muito louco aqui dentro. O que é isso aqui? Eu vou copiar. Eu lembro que tinha um site. O problema aqui é o //. É que como nós estamos fazendo isso com Java, isso. Ela aceita telefones. Então, vamos ver se eu explico melhor. O porcentagem não é obrigatório. Quando você coloca essa interrogação, pode ou não pode ter. Então não é obrigatório ter. Mas aí, se tiver, tem que ser seguido por 2 dígitos. E aí, o fechamento dos parênteses aqui. Então, se tiver abertura, tem que ter o fechamento. Aqui é espaço. Não é obrigatório ter um espaço entre as duas. Aí vem o telefone. O telefone vai ser 4 ou 5 dígitos. Depende se é celular ou não. Pode ser fixo também. Aí não vai ter 9 dígitos, vai ter 8. Um traço que não é obrigatório e no final mais 4 dígitos. Então é uma expressão regular para ler telefones.
Que aí você consegue ver, ó, o que que ele capturou. Ele pegou o DDD, parênteses e o número. Ele consegue reconhecer as partes. E por último, e-mail. Não pode ficar vazio, tem que ser obrigatório e tem que ter o padrão de e-mail. Tem que ser bem formatado. Vou até interrogação aqui porque essa mensagem é horrorosa. Você podia mudar ela depois. Então você faz isso, você coloca isso aqui no POM e aí você põe as restrições que você quer no seu objeto. E aí a gente vai lá no inserir novo contato e vamos alterar ele. Eu vou copiar esse aqui. Aqui, ó, inserir novo contato. Então, o direcionar, ele criava esse objeto e empurrava para essa view. Nessa view, o cara preenche os dados e dispara a inserção. E aí ele rodava esse método nosso. Só que a gente pegava direto o objeto, ia lá e mandava ver, salvava ele no banco. O que a gente vai mudar agora? Ó, primeiro, ele tem que ser válido. Esse contato tem que ser válido. E aí, aquele Spring Validator que a gente colocou no projeto, ele dispara lá o Hibernate Validator e aplica essas restrições aqui no objeto que ele recebeu. Se tiver tudo ok, não tem erro. Tá? Se não, vai ter erro dentro desse bind result aqui. Esse cara tem o resultado da validação que foi feita em cima desse objeto. Ctrl Shift O, já foi automático. Então, ó, ele entrou nesse método, recebeu esse objeto, aí ele testou. Tem erros? Se tem, eu botei mensagem. Ó, o contato recebido para inserir não é válido. Quais foram os erros? Eu mostrei lá no login. Eu fui lá nesse result, peguei os erros de todos os campos e loguei os erros, todos eles aqui. E aí encaminhei ele para onde? Para o novo contato. Volta para a mesma página onde o cara preencheu aqui, ó. Quando ele pediu para fazer um novo contato, ele abriu uma janela do formulário. Essa aqui é a view do formulário. Então, quando dá erro, eu encaminho para a mesma view. Por quê? Quando ele encaminha para cá, o objeto contato vai junto com os erros também. E aí, nessa view, a gente consegue validar os dados que estão dentro desse objeto. Outra coisa que a gente não perde é uma coisa chata pra caramba. Você está preenchendo um formulário na web. Você comete um erro, ele tenta fazer o cadastro, volta e apaga o formulário. Você tem que digitar tudo de novo, cara. Ninguém merece. Aqui não vai acontecer isso, porque os dados que você preencheu aqui e chegaram aqui vão ser encaminhados de novo para o formulário. E aí ele já vai preencher com o que você tinha preenchido anteriormente. E aí você não perde o que você já tinha digitado. Mas isso se deu erro. Se não deu erro, aí eu salvo e redireciono ele para esse endereço para fazer um novo cadastro, por exemplo. Se deu erro, ele vai empurrar de novo para o formulário. Vamos ver o que a gente vai fazer lá nessa view agora. Vai ter que mudar alguma coisa nela. Deixa eu apagar esse método aqui. Eu não quero 2/novo inserir contato. Essa é a versão que vai ficar. Agora lá na view, ó, novo contato, a gente vai mudar algumas coisas nela. Eu vou copiar daqui porque é mais fácil do que tentar descobrir o que ficou diferente. Mas a gente já vai olhar o que mudou. Vai lá para contatos/novo. Pô, essa URL dispara esse método. E aí ele vai criar um novo objeto contato e abrir o formulário pela segunda vez. Só que ele vai abrir o formulário pela segunda vez e ele vai ter colocado essa mensagem aqui, ó. Contato inserido com sucesso. Então, nessa segunda vez, quando ele abre, existe essa mensagem. Ela não é nula, ela não está vazia. E aí ele vai jogar contato inserido com sucesso aqui embaixo. Com essa classe, porque provavelmente vai sair numa corzinha diferente. Não é o melhor jeito. O melhor jeito seria ter feito usando a Ajax para fazer o cadastro e usando a Alertify para abrir uma janelinha e tal. Não tem isso aqui na prática. Aqui é mais para a gente ver a validação funcionando. E agora vamos fazer um CSS. Lá dentro de source main resources, static, eu vou criar um diretório CSS com esse conteúdo aqui, com esse arquivo cadastro-contato.css. Então vamos lá. Source main resources, static, eu vou criar um diretório CSS. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo CSS, cadastro-contato.css. Dentro desse arquivo,
Eu vou colocar esses estilos aqui. Então, o input, quando está com erro, eu quero que a borda fique vermelha. O texto do erro, eu quero que ele fique vermelho. Aquela string que mostra o sucesso aqui, esse H2, ó, com a classe sucesso, ele vai sair com um tamanho de 500, uma altura de 2M, a altura da linha 2M, vai ter uma margem do topo de 10 pixels para descolar do formulário, centralizado com a cor verde. Então, são CSS bem simples aí para mostrar isso aqui. Lá em cima, já está com... Ó, que bagunça que eu fiz. Eu copiei e colei. Deixa eu apagar o antigo. Ver se eu não vou perder nada aqui, não. Lá no código da prática já está colocando esse CSS no nosso projeto. Ele está fazendo com TH, com um href fixo aqui. Isso não vai dar muito certo, não. Na verdade, tinha que ser sai de dentro de templates, entra em static, entra em CSS e pega o cadastro contato. Isso se fosse fixo. Senão a gente podia usar um href e aí sim usar o timeleaf para buscar com a expressão de link dentro de CSS o arquivo cadastro contato CSS. Esse aqui seria o correto. E aí vamos testar, verificando se as restrições estão sendo aplicadas. Depois vamos testar, deixar espaço. Primeiro vamos testar direto aqui, vamos ver. Eu vou startar, se já está startada. Vamos lá na aplicação. Vou pedir para inserir um novo. Ah, eu sei o que eu fiz de errado, burro demais da conta. Era para mexer no novo contato, não no mostrar contato. Deixa eu vir no novo contato. É aqui que eu queria mudar. Ó. Volta aqui. Pronto, aqui voltou, aqui tá certo. Agora deixa eu desfazer tudo que eu fiz nesse aqui. Voltou ao padrão. Era no novo contato que é para mudar, gente. Cuidado para não fazer a besteira que eu fiz. Isso que não tá aparecendo, ó. Aí, ó. Tá lá, o meu CSS foi carregado. Ele está sendo achado. Não tem spam, não tem nada aqui. Tá? É porque eu não abri nada ainda. Não tentei cadastrar nada. Aí eu vou lá e eu vou deixar o nome em branco, por exemplo. Vou botar aqui, rua... telefone. Vamos tentar usar o padrão certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E-mail vai ser o teste@seilá.com. O nome está em branco. Olha lá, não foi. O nome deve ter entre 1 e 255 caracteres. O nome é obrigatório. E ficou a borda vermelha. Os dados que eu tinha preenchido eu não perdi. Isso aqui, moçada, passou pelo controlador, ele viu que faltou, mandou de volta para cá. E aí mostrou. Os spams foram inseridos, ó. A classe de input erro foi colocada aqui, os outros ele só colocou o valor que eu já tinha preenchido. Se a gente for lá na aplicação, dá até para acompanhar. Em algum lugar aqui, ó. Ó, contato recebido para inserir. Não tinha contato, não tinha nome. Com esses 3 valores. Aí deu erro, erro encontrado. No contato, no fio de nome, e aí ele mostra o problema. Valor rejeitado. E as mensagens que eu coloquei devem estar aqui também, ó, no final. O nome deve ter, o nome é obrigatório. Então, o que aconteceu? Eu disparei esse formulário, ele bateu aqui no controlador, tentou validar, não deu, deu erro. Deu erro, ele mostrou os erros aqui e empurrou para o novo contato. Então, voltou para cá. Só que quando ele volta para cá, tem erro no nome. Então, essa classe apareceu. Como tinha erros, esse spam, isso aqui ficou verdadeiro. Então, esse spam entrou e aí o thit rodou e colocou os erros para mim aqui. O meu CSS entrou em ação, porque ele está com
tem as classes aplicadas aqui, mostrou os problemas. Vamos tirar o endereço. E vou botar o nome agora. Vai ser o teste. De novo. Ó. Foi lá, bateu, opa, o endereço está errado. Voltou aqui. Não perdi nada que eu tentei digitar. Vou, sei lá, número 1000. Volta lá, tira o telefone. Epa, é obrigatório. Tem que incluir o DDD e número. Não deve incluir, na verdade. Não é obrigatório. Ou aquela máscara obriga a botar o DDD. Não lembro. A gente vai testar já. Vou botar qualquer coisa aqui e tirar, sei lá, o ponto .com. Vamos ver. O telefone deve incluir o DDD e o número. Não aceitou. Aqui ele aceitou só arroba, sei lá. Que maluco. Se eu colocar só teste, sei lá, tem que ser bem formatado. Tá faltando um arroba. Mas se você põe um arroba, ele aceita. Ou não. Tem alguma coisa depois. Epa. Teste ser arroba A, para ele é válido. Talvez seja interessante montar um padrão que nem a gente fez aqui pro telefone. E aí testar esse valor. E se eu deixar todo mundo em branco? Faltou o teste. Olha lá. Todo mundo com problema. Então não dá para o cara cadastrar bobagem. O sistema não deixa, o front-end não, o back-end não deixa. O controlador aqui ó, não aceita esse objeto. Está dando pau e volta para a página e o cara tem que fazer de novo. Então, o ideal é fazendo as duas coisas, né? Você faz o seu front-end de maneira já evitar problemas. Podia ter máscara para digitar o telefone, eu não coloquei. Podia ter uma máscara pronta para o cara digitar o e-mail. Agora o nome eu não coloquei. E se eu colocar tudo certo? Vamos testar. Vamos lá. É o teste. Ou sei lá. Número 1000. O telefone. E o e-mail. Sei lá.com. Inserir. Contato inserido com sucesso. Ele foi. Caiu lá no controlador. Validou. Opa, não deu erro. Caiu no Ciel, se salvou e redirecionou para esse cara com essa mensagem colocada num ADD Flash Attribute. Lembra, redirecionamento a gente tem que ter lá um Redirect Attributes para poder fazer passagem de parâmetro. E a hora que voltou para a mesma página, a mensagem ela não é vazia. Então ele colocou a mensagem na tela. Aqui, ó, contato inserido com sucesso. Se a gente for lá no banco, ou se a gente testar agora todos, tá lá o sei lá, teste com esse telefone e tudo mais. Se eu tentar... Vamos ver o que a prática pede, mais fácil. Experimente deixar espaço nos campos e vamos ver o resultado. Vamos lá. Se eu deixasse espaço, ao invés de nome, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3. O telefone não vai deixar, né? Tudo com 5 espaços. O nome é obrigatório. Porque para cair no nome é obrigatório, lembra que a gente colocou aqui que não podia ser vazio. O Not Blank já testa isso. Né? Tem que ter pelo menos um caractere diferente de espaço. Tá. E se eu colocar 5 espaço e A? 5 espaço E. Um número. Uma letra. Eita, olha que loucura. Para ele já é um nome válido. Eu podia ter um monte de espaço, outra letra. Para ele tá válido esses dois caras. O e-mail não, porque o e-mail ele é obrigatório ter uma letra, um arroba, uma letra. Mas ó, eu podia ter trocentos espaços e isso. Ó. Ele não aceitou. Porque e-mail not blank não tá. Acho que o e-mail não pode ter espaço antes. Se eu tirar os espaços, opa. Se eu botar espaço depois, ele aceita? Não, não aceita. Então, essa anotação, essa restrição de e-mail, ela já está obrigatoriamente avisando que não pode ter, não está aceitando espaço. Mas as outras aqui, ó,
cheio de espaço antes, no meio, depois, ele está aceitando. É isso que eu queria mostrar para vocês que não está legal. Experimente entrar com espaços antes e depois das palavras. A gente já viu que ele aceita. Vamos eliminar esse problema dos espaços em branco nos campos. A gente vai criar um novo pacote lá no pacote controller. Então, vamos lá dentro de controller. Vou criar um pacote config. Um folder config, tanto faz. Porque são configurações do controlador, tá? Se fosse uma configuração geral para mais de algumas coisas, a gente podia botar de fora, config da aplicação, por exemplo. Aqui não, é config do controlador. E lá a gente vai criar uma classe controller setup. Então, lá, controller setup com esse conteúdo aqui. Ctrl Shift O. Já fez tudo automático. Então é aquilo que eu falei para vocês, ó. É um device, é conselho, ó. É um aconselhador de controladores. E lá tem o método initbinder, ó. Certo? O que ele faz? Ele cria lá um string trimmer editor, cria esse editor para gente. Esse parâmetro aqui, esse booleano verdadeiro, se a string vazia deve ser transformada em nulo. Sim, eu quero que string vazias sejam transformadas em nulo. E aí esse editor eu registro com esse tipo. Sempre que o Spring precisar manipular string, ele vai passar por esse cara. E esse cara tira espaço. Do início e do fim. E se for só espaço, vira nulo. Isso colocado aqui dentro desse pacote, dentro da nossa aplicação, vai ser aplicado em todos os controladores. Eu só preciso colocar isso uma única vez. Jogo isso na minha aplicação. Já reiniciou. Vou voltar aqui, ó. Do jeito que estava, eu vou pedir para inserir. Observe o que mudou. Ele já tirou os espaços do início. E aqui não tem mais espaço depois. Depois do B eu tinha colocado espaço. Depois do F também. Tirou. Ele não aceita mais. Se eu tentar deixar só espaço, não funciona. E ele já tira os espaços. Ó. Não deixa. Tirou os espaços para mim. Então é interessante porque tira esses espaços do início. Ó, um monte de espaço A. Opa, tirou. Se tivesse espaço depois, ele tira também. E se você deixar só espaço, ele põe nulo para você, é automático. Vamos lá, já testou, o resto está certo. Tentar cadastrar um telefone sem DDD, vamos ver se dá certo. Eu acho que aquela máscara não aceita. É, ó. Aqui ela obrigou, ó. Eu vou tentar botar sem fechar. É, a máscara tá errada. Essa máscara tá com problema. Deveria obrigar a ter isso aqui. Melhor do que isso ainda, moçada. Tem plugin para isso. Bibliotecas JavaScript para você fazer isso. Do jQuery Mask. Não é Mask Number. Mask Plugin, eu acho. Já é um plugin para máscara. E aí já tem. Isso aqui também deve ter um brasileiro na jogada. Ó. Celular de São Paulo. O cara só digita os valores, ó, só os números. Ele já monta a máscara para você. É o melhor negócio. Baixa a biblioteca, chucha ela lá na página, configura e usa desse jeito. É o jeito mais garantido de você evitar de dar problema. Mas teria que mudar essa máscara também para o back-end validar. Se eu só fizer isso e tirar a validação, o cara ainda pode fazer bobagem porque não tem a validação do back-end. Não é legal. O interessante é fazer as duas coisas. Facilita para quem está usando e arruma lá a máscara para telefone. Os imports estão aqui, testa novamente. E se um campo de entrada de números receber como entrada letras? O que acontece na nossa aplicação ao tentar fazer essa conversão de string para int, por exemplo? E não tem resposta. Acho que nem dá para testar, porque aqui não tem entrada de inteiro.
Mas pensa, se fosse um campo para o cara digitar um número, só que você faz de algum jeito aqui na interface e permite o cara botar. Você fala, digita um número, o cara vai lá e põe 1.200. Ó, isso é um número, bicho. O usuário vai fazer de tudo. Se chegar a 1.200 e tentar converter para int, o que, que vai acontecer? Pau. Vai dar problema. Então a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. E não adianta botar as restrições lá no back-end dizendo que tem que ser uma string, não pode ser vazio, tamanho e tal. Vai dar erro de conversão, vai dar erro quando chega aqui e o Spring tenta jogar num contato. Vai dar problema. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Aí o melhor jeito era nunca deixar o cara digitar letra num campo de entrada de número. De novo, aqueles componentes para facilitar a nossa vida aí e não dar esse tipo de erro.